Mas agora podemos iniciar a nossa aula, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Comecei a gravar a nossa aula. Fique à vontade para qualquer comentário, qualquer pergunta, tá? E nesse momento... Oi, Ana Maria. Deixa eu lhe perguntar, o senhor está seguindo o livro, tipo, sessão 1, sessão 2, ou é porque eu estou sem o livro e eu queria saber se aqui é essa sessão 1? Ana Maria, na verdade, eu não estou seguindo o livro, tá? Eu estou seguindo o conteúdo do livro. Então, nós estamos falando de anti-inflamatórios, né? E no livro, possivelmente, tem a farmacologia do sistema nervoso, mas aí você pode, de modo geral, dar a lida no livro, como também, ou aonde fala de anti-inflamatórios. Mas a nossa prova, ela é dos slides, tá? Ai, A nossa prova é elaborada por mim e seguirá os slides e não o entendi. livro. Obrigada. De nada. Então, turma, como eu tinha comentado para vocês, né, na semana passada, eu falei um pouco sobre inflamação, falei um pouco sobre os aspectos da inflamação, o que leva à inflamação e finalizamos eu mostrando para vocês essa cascata da aula, essa cascata do ácido araquidônico, tá? E essa cascata do ácido araquidônico, ela é tão importante, turma, por quê? Porque essa cascata, ela é responsável pela gênese dos aspectos da inflamação. Então, assim, primeira coisa que nós temos que entender, o que é inflamação? Inflamação é uma lesão do tecido, certo? Inflamação é uma lesão do tecido. E essa lesão, ela pode acontecer por vários fatores, seja químicos, físicos, microbiológico, tá? Por algum micro-organismo. E aí o que acontece? Se o tecido tem uma lesão, significa que a célula, ela acaba sendo rompida, tá? A célula acaba sendo rompida. Nesse sentido, o que acontece? Os fosfolipídios de membrana, tá? Eles acabam sendo convertidos em ácido araquidônico. O que é o fosfolipídio de membrana? Gente, lembra que as nossas células são formadas tem um envoltório que é a membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela é formada por lipídios. Então, quando se tem uma lesão do tecido, a célula se rompe e ela libera então esse fosfolipídios de membrana, tá? E aí esse fosfolipídio de membrana, eles acabam sendo convertidos em ácido araquidônico por uma enzima chamada enzima fosfolipase A2. Nesse sentido, o que vai acontecer? Esse ácido araquidônico, ele acaba sendo convertido em outras substâncias, como, por exemplo, prostaglandina. Mas como é que é convertido o ácido araquidônico em prostaglandina? Observa só essa enzima, chamado ciclooxigenase. Então, a ciclooxigenase, ela vai converter o ácido araquidônico em prostaglandina. Wellison, professor, mas o que isso tem a ver com a inflamação? Gente, para ter a inflamação, para a inflamação se manter, precisa de substâncias que nós chamamos aí substâncias da gênese, ou seja, do início do processo inflamatório. E entre essas substâncias, nós temos aí a prostaglandina. Então, toda vez que nós temos inflamação, significa que a ciclooxigenase, que é essa enzima, ela converte o ácido araquidônico em prostaglandina. E aí nós temos os processos inflamatórios, tá? Essa cascata do ácido araquidônico, ela é bem mais ampla do que eu estou falando aqui para vocês. Observe o seguinte, que do lado esquerdo da tela, nós temos aí a enzima chamada lipooxigenase. É também uma enzima, e essa enzima ela converte o ácido araquidônico em um ácido H-PET, e depois esse ácido H-PET é convertido em leucotrieno, certo? E aí o que acontece? Nesse sentido, é importante nós compreendermos o seguinte, essa via da lipoxigenase, ela vai ser importante para características pulmonares e não para o processo inflamatório. Então, vamos focar aqui no ácido araquidônico na via ciclooxigenase. Então, olha só, toda vez que eu tenho inflamação, eu tenho produção de prostaglandina. Mas quem que ajuda nessa produção? É o ácido
araquidônico, é a enzima ciclooxigenase. Então, quando eu tomo um anti-inflamatório, por exemplo, um diclofenaco, um meloxicam, um ácido mefanâmico, diclofenaco, nimesulida, o ácido acetilsalicílico, o que acontece? O ácido araquidônico acaba sendo transformado em prostaglandina. Só que a prostaglandina é uma substância inflamatória. E isso é ruim. Então, quando nós tomamos esses medicamentos que eu falei, o que é que eles vão fazer? Bloquear a enzima ciclooxigenase. Bloqueando a enzima ciclooxigenase, eu vou diminuir a produção de prostaglandina e também vou ter diminuição do processo inflamatório. Então, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Porque nós temos duas grandes classes de medicamentos anti-inflamatórios, que são os esteroidais e os não esteroidais. Nesse caso aqui eu estou falando dos não esteroidais, eles acabam impedindo essa conversão e diminuindo assim o processo inflamatório. E aí, turma, dando continuidade, né, a essa cascata do ácido araquidônico, dando com ênfase a via da ciclooxigenase, por quê? A via da enzima ciclooxigenase, ela acaba sendo importante porque ela é responsável pela produção, principalmente das prostaglandinas. Essas prostaglandinas são as substâncias que são literalmente, turma, as responsáveis pelo processo inflamatório. Mas, além das prostaglandinas, essa via da ciclooxigenase, ela também pode produzir outras substâncias. Elas podem converter o ácido araquidônico em outras substâncias, tais como tromboxanos e prostaciclinas. E aí, para ficar um pouquinho mais claro, é importante nós compreendermos o seguinte, em relação à via da ciclooxigenase. Existe, de modo geral, gente, 3 isoformas da COX. O que é COX? É uma abreviação da enzima ciclooxigenase. Então, toda vez que eu falar COX, eu estou me referindo à enzima ciclooxigenase. De modo geral, nós temos 3 isoformas, a COX-1, COX-2 e COX-3. Mas, de preferência, e o que mais se encaixa aqui é nós estudarmos a COX-1 e a COX-2. Tá? E qual é a diferença nessas enzimas? Não é a mesma? De modo geral, é a mesma enzima. Ela tem a capacidade de converter o ácido araquidônico em prostaglandina. A diferença é, quando a isoforma 1, ela converte o ácido araquidônico em prostaglandina, acaba se produzindo prostaglandinas fisiológicas. Essas prostaglandinas fisiológicas, elas são responsáveis por ajudar em aspectos benéficos ao organismo, como, por exemplo, ajuda na produção do muco que reverte a parede estomacal, impedindo assim com que o suco gástrico entre em contato diretamente com o epitélio, tá? E com a mucosa, e consequentemente não ter lesão nessa parede estomacal. Então, toda vez que eu falar COX-1, significa que transforma o ácido araquidônico em prostaglandina benéfica. Então, isso é muito importante, essa compreensão. E aí, turma, toda vez que nós tivermos a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina pela COX-2, consequentemente vai ter a produção de prostaglandinas nocivas, prostaglandinas maléficas, vamos dizer assim, prostaglandinas que vão ajudar em processos inflamatórios e doenças. Ou seja, isso é ruim. Por isso que toda vez que o indivíduo ele tem uma inflamação, ele acaba tendo
a presença dessa prostaglandina maléfica, porque na região do processo inflamatório acaba tendo a enzima COX-2, tá? E aí, turma, é importante compreender que essas ciclooxigenases, de modo geral, estão presentes em diversos órgãos e tecidos, tá? E, além disso, estão envolvidos em processos fisiológicos e patológicos. Então, toda vez que eu falar COX-1, envolvido em processo fisiológico, e toda vez que eu falar COX-2, envolvido em processos patológicos. Como eu falei para vocês, né, anteriormente, é importante nós compreendermos essas isoformas dessas enzimas, né? Por exemplo, COX-1, COX-2. Então, toda vez que eu falo COX-1, é uma enzima que converte a substância ácido araquidônico em prostaglandina. Mas a substância que vai ser convertida em ácido araquidônico em prostaglandina ou outro composto oriundo da COX-1 são compostos que acabam sendo benéficos, tem alguma função fisiológica benéfica no organismo, tá? Agora, toda vez que nós tivermos, de modo geral, turma, a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina ou outro eicosanoide a partir da COX-2, esses compostos possivelmente vão ser nocivos, vão ser maléficos, ou seja, vai ter algum problema, vai levar algum problema no nosso organismo, tá? Então, compreender nesse slide. COX-1, enzima benéfica. COX-2, enzima maléfica. A COX-1, ela está presente, turma. Onde é que nós encontramos essa enzima? Nós encontramos ela no trato gastrointestinal. Ela está associada à produção, por exemplo, de muco protetor e à inibição da secreção gástrica. Como assim? Então, a COX-1, por ela estar presente, por exemplo, no estômago, na região do trato gastrointestinal, ela acaba transformando o ácido araquidônico em prostaglandinas benéficas e essas estimulam a produção do muco. O que é o muco? É uma camada protetora que fica entre o suco gástrico e a parede da mucosa estomacal, protegendo para que o suco gástrico não entre em contato direto com o estômago. Uma coisa importante nisso daqui que eu estou falando para vocês, turma, não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês têm relatos de pessoas que, por exemplo, conta que depois que faz o uso de anti-inflamatórios, principalmente diclofenaco, nimesulida, AS, tá? Eles reclamam muito de dores no estômago, desenvolve gastrite, desenvolve úlceras, tá? Por que que isso acontece? De modo geral, por que que isso acontece? Porque, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ele tem uma afinidade muito grande pela COX-1. Bloqueando a COX-1, vai deixar de produzir a prostaglandina que estimula a produção do muco. E aí, se não tem o muco, não tem a camada protetora, o suco gástrico, ele começa a entrar em contato com a mucosa no estômago e começa a lesionar, começa a ferir. E aí o indivíduo desenvolve a gastrite ou a úlcera. Turma, só um momento.
E aí, turma, ainda como algo importante, né, em relação a essas prostaglandinas, essa enzima COX-1, algo que eu posso comentar aqui para vocês também é em relação, por exemplo, o tromboxano A2, nesse segundo ponto da COX-1. O que é o tromboxano? O tromboxano, gente, ele é uma substância que ele é encontrado na superfície das plaquetas e ele é produzido a partir da conversão do ácido araquidônico pela COX-1. Então, se a COX-1 pega o ácido araquidônico, ela pode converter ele em tromboxano. E qual é a função desse tromboxano? A função dele é a agregação das plaquetas e a adesão plaquetária. Então, por exemplo, quando a gente tem um estancamento de um sangue, de uma hemorragia, por exemplo, de uma lesão, tem a participação do tromboxano, tá? Então, é importante que compreenda isso. Por isso, turma, não sei se vocês já ouviram falar, mas o ácido acetilsalicílico é muito falado que ele afina o sangue, né? Ele afina o sangue. Na verdade, é um termo popular para dizer que o ácido acetilsalicílico ele melhora a fluidez sanguínea, tá? Por que que isso acontece? Porque uma vez que o indivíduo ele toma o ácido acetilsalicílico, por ser um anti-inflamatório que tem uma afinidade pela COX-1, essa COX-1 ela vai ser bloqueada, impedindo a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina, em tromboxano. Não tendo tromboxano, não vai ter agregação das plaquetas. Por um lado, isso é bom, por outro lado, é ruim. É bom porque melhora a fluidez do sangue, diminui um pouco a pressão arterial, tá? Mas o uso excessivo de ácido acetilsalicílico pode levar a hemorragias. Fora que acaba sendo bloqueando a COX-1 e impedindo a produção do muco no estômago e levando a azia, queimação, gastrite, tá? E nós temos aqui também a COX-2, tá? Lembrando que a enzima, que a isoforma COX-2 está presente em diversos órgãos e tecidos normais, como cérebros, ossos, rins, endotélio vascular, mas não é encontrado nas plaquetas. Mas algo importante aqui, turma, é entender que essa COX-2, ela está em todos os tecidos, mas de modo geral, quando tem um processo inflamatório, ela está mais aumentada. E por estar em maior quantidade, isso acaba fazendo com que o indivíduo naquela região tenha uma manutenção, né, uma gênese desse processo inflamatório. Como pode observar aqui nessa fala. Que a COX-2 ela está aumentada nos processos inflamatórios, nas articulações, no endotélio vascular e no tecido renal. Turma, eu vou voltar essa cascata só para mostrar para vocês que essa cascata do ácido araquidônico, que é muito importante a compreensão dela para entender os mecanismos tanto fisiopatológicos, tá? Como também os mecanismos associados ao desenvolvimento da inflamação, ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente que é a produção de icosanoides a partir da ciclooxigenase, tá? Que é a via do lado direito da tela de vocês, e também tem a via da lipoxigenase, que é a partir da enzima lipoxigenase que está do lado esquerdo da tela de vocês. Então, nós falamos um pouco mais sobre a via da ciclooxigenase. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a via da lipoxigenase, tá? Que é essa do lado esquerdo. Observa aí, gente, que o ácido araquidônico, na via do lado esquerdo, o ácido araquidônico ele é convertido em ácido H-PET, que é esse 5-HPET, e quem converte o quê? É a enzima lipooxigenase, tá? O ácido araquidônico é convertido em H-PET pela enzima lipooxigenase. E esse ácido H-PET, ele acaba sendo convertido, por exemplo, em leucotrieno. Leucotrienos são substâncias que têm algumas ações, como, por exemplo, vasoconstrição, broncoconstrição, aumento da permeabilidade, quimiotaxia, que eu vou explicar já já para vocês, que está totalmente relacionada a problemas asmáticos, tá? Essa via da lipoxigenase está relacionada a problemas asmáticos, ok? Patrielli, gostaria de falar?
Patrine. Patrine, desculpa, Patrine. Professor, só uma dúvida aqui. Fica à vontade. Antídoto COX 1 e 2, que vai ser convertido para prostaglandina, né? Isso. E a partir daí, da que vai ter a conversão para tromboxana, né? Isso, justamente. Aí a tromboxana tem um papel importante na cascata de coagulação, não é isso? Nos fatores de coagulação, isso mesmo, tá? Ok. Então, ciclooxigenase transforma em prostaglandina, que vai ser convertida em tromboxano, tá? Tá ok. Tá bom, obrigada. De nada. E aí, turma, a nossa segunda via, né, que é importante aqui nesse contexto, é a via da lipoxigenase, que na verdade eu vou falar sucintamente para vocês, porque a via da lipoxigenase ela é mais importante nas doenças respiratórias, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas só para vocês entenderem que o ácido araquidônico, além dele ser convertido através da ciclooxigenase, ele também pode ser convertido em outras substâncias pela via da lipoxigenase, tá? Então, o que acontece? O ácido araquidônico sofre a ação da lipoxigenase e essa lipoxigenase acaba transformando o ácido araquidônico em alguns ácidos chamados HPET, tá? Que é o ácido hidroxiperóico eicosapretanoico, tá? Esse HPET, que pode ser 5-HPET, 12-HPET, 15-HPET, esse 5, 12, 15 é só a relação da onde encontra alguns elementos na estrutura química, tá? Mas todos são ácidos HPET. Esse ácido HPET, ele acaba sendo convertido em uma outra substância chamada leucotrieno. Turma, é bem interessante quando eu falo... só um momento. Quando eu falo, por exemplo, em relação aos leucotrieno, o nome leucotrieno, ele parece muito com o nome de célula, né? Leucócito, mas leucotrieno, turma, é substância, tá? Não é célula nenhuma, ele é substância. Então, o ácido HPET, ele é uma substância que vai ser convertida em leucotrieno. E o que são leucotrienos? E o que é leucotrieno? Leucotrieno são substâncias que têm alguns efeitos sobre a fisiologia pulmonar. Então, por exemplo, quando tem muito leucotrieno, quando tem muita substância leucotrieno no pulmão, o pulmão vai ter broncoconstrição, então a pessoa tem uma dificuldade maior de respirar, tá? Da passagem do ar. Quando tem leucotrieno no pulmão, esse leucotrieno, ele tem a capacidade de favorecer vasoconstrição, tá? E isso acaba aumentando a permeabilidade do líquido dentro do vaso, e isso acaba levando o líquido para o interstício, levando a edema, e aí esse edema pode comprimir os bronquíolos e a pessoa ter mais dificuldade de respirar, tá? Mas é uma das substâncias que vem lá daquela cascata do ácido araquidônico. E aí, turma, depois que nós conseguimos, assim, sucintamente compreender esse aspecto aqui, tá? Compreender essa característica do ácido araquidônico, da cascata, vamos falar agora um pouco sobre os anti-inflamatórios, né? Nós falamos em si da inflamação, agora vamos falar um pouco dos anti-inflamatórios. De modo geral, turma, os anti-inflamatórios, eles são divididos em dois grandes grupos. Anti-inflamatórios não esteroidais, que são chamados de AINES, FAINES, tá? E por que que recebe o nome não esteroidal? Porque esses fármacos não têm perfil hormonal, por isso que tem o nome não esteroidal. E o outro grande grupo que nós vamos estudar logo em seguida é os anti-inflamatórios esteroidais, que o próprio nome está dizendo, anti-inflamatório esteroidais. O que é isso? É um fármaco, aliás, são fármacos que a estrutura química é semelhante a um hormônio, que ele se comporta como um hormônio no nosso organismo, que é o famoso, gente, corticoide. Quando eu falo anti-inflamatório esteroidal, são os corticoides, glicocorticode,
corticosteroides, ou também chama-se a sigla AIES, tá? E aí, nós vamos estudar os AINES e depois a gente vai estudar os AINES. Então, em relação aos AINES, tá? Gente, os anti-inflamatórios não esteroidais são os mais corriqueiramente usados pela população, né? Que envolve todas as substâncias mais comuns para a inflamação, como diclofenaco, nimesulida, paracetamol, anadol, Postan, que é o ácido mefanâmico, tilatil, que é o piroxicam, tá? E diclofenaco, todos esses outros fármacos que é mais corriqueiramente utilizado, ok? Primeira coisa, para a gente falar dos anti-inflamatórios não esteroidais, é entender o quê? Que existe duas subclasses, né? Ou duas classes de anti-inflamatórios não esteroidais, e isso está relacionado à ação deles, ao bloqueio deles à enzima COX. Como assim? Nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, que eles não são seletivos para COX, ou seja, eles acabam bloqueando tanto a COX-2, mas também a COX-1. E aí é importante relembrar, turma, a COX-1 é a benéfica, é a fisiológica. Seria interessante não inibir ela. E a COX-2 é a maléfica. É interessante bloquear somente ela, tá? Mas aí, olha só, quando eu tomo, por exemplo, um ácido acetilsalicílico para alguma inflamação ou febre que eu estou, o que é que vai acontecer? O ácido acetilsalicílico, ele bloqueia tanto a COX-2 como também a COX-1. E isso é ruim. Por quê? Porque bloqueando a COX-1 vai deixar de produzir prostaglandina, que aumenta a produção do muco, vai deixar de produzir tromboxano, que ajuda na agregação das plaquetas. Turma, prostaglandinas benéficas também ajuda a controlar as substâncias que são vasoconstritoras nos rins, impedindo com que tenha lesão renal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas pessoas que utilizam muito anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm tendência a ter problemas renais, tá? Eles têm tendência a ter insuficiência renal. Por quê? Porque os anti-inflamatórios não esteroidais, eles acabam agredindo os rins, porque acaba tendo muita vasoconstrição. É como se o vaso sanguíneo renal tivesse o tempo todo contraindo, e isso é desgastante para esses vasos e acaba lesionando os rins, tá? Então, assim, quando se utiliza um fármaco que é um AINES e ele bloqueia demais a COX-1, o indivíduo ele vai sofrer consequências, tá? Ele vai ter mais efeitos colaterais, mais efeitos adversos, como, por exemplo, risco de sangramento, porque bloqueia aí o tromboxano, por exemplo. Além disso, turma, nós também temos os anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES, que eles são seletivos da COX-2. Opa! Então significa que nós temos medicamentos que bloqueiam somente a COX-2, que é a maléfica. Temos, turma, nós temos. Só que esses anti-inflamatórios, que são seletivos da COX-2, eles quase não são usados na prática clínica. Por quê? Olha que complicado. Eu tenho um anti-inflamatório que ele bloqueia a COX-2, que é o que causa a inflamação, é o que converte a produção da substância que leva à inflamação. Perfeito, perfeito. Mas o problema é, esses anti-inflamatórios que bloqueiam somente a COX-2, eles estão associados a riscos adversos a problemas cardiocirculatórios, como hipertensão arterial, arritmia e trombose. Apesar de ter fármacos que bloqueiam somente a COX-2, que é a maléfica, mas usar esses fármacos demais, ou usar esses fármacos, acaba aumentando o risco da pessoa desenvolver hipertensão, arritmia e trombose. Por isso que na prática clínica quase não é utilizada essas drogas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, são os coquicibes da vida, como o Celebra, que é o Celecocib, aí tem o Valdecocib, Rovecocib, tá? Mas o mais conhecido é o Celebra, que é o Celecocib. É excelente como anti-inflamatório, mas infelizmente causa efeitos adversos, como, por exemplo, hipertensão, arritmia e trombose.
Turma, só pegar uma água. E aí, turma, como é importante nós compreendermos, né, sobre os mecanismos de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então, quando nós pensamos nessas características aqui dos mecanismos de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, nós já temos a resposta. Porque lembra que eu comentei para vocês que o que mantém a inflamação é a presença da prostaglandina. E da onde é que vem a prostaglandina, que mantém a inflamação? Ela vem do ácido araquidônico através da participação pela convenção da enzima ciclooxigenase ou a COX-2. Então, se eu sei que o indivíduo, quando produz prostaglandina, a partir da COX-2, leva a processo inflamatório, o que é que eu vou fazer? Bloquear a enzima. Tá? Eu vou bloquear a COX-2, impedindo assim a produção das prostaglandinas, e não tendo prostaglandina, diminui assim o processo inflamatório, tá? Como eu comentei anteriormente para vocês, nós temos aí três isoformas de COX. A COX-1, que é a fisiológica, a COX-2, que é a nociva, está associada a doenças e inflamação, e aí os medicamentos que são usados seletivos para bloqueio da COX-2, eles são chamados de COXIBs, tá? A classe dos COXIBs. E nós temos a COX-3, que está bastante associado a situações ou está associada a ações sobre o sistema nervoso central, tanto benéfico quanto maléfico. E aí, turma, algo muito importante também a comentar em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais,
Lembrando que nós temos duas grandes classes de anti-inflamatórios, os não esteroidais, tá? Os AINES, e os anti-inflamatórios esteroidais, que é os AIAs, conhecido como corticoide, tá? Sobre a propriedade dos anti-inflamatórios não esteroidais. Observa que nós temos aí uma imagem, e essa imagem tem aí onde é que os anti-inflamatórios eles agem, né? Olha aí, o ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele vai ser convertido em várias substâncias aí, prostaciclina, prostaglandina e também tromboxano, tá? E aí esses anti-inflamatórios não esteroidais acabam agindo sobre a ciclooxigenase, seja COX-1, 2 ou 3, e impedindo essa conversão do ácido araquidônico. Turma, os anti-inflamatórios, de modo geral, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm ação, eles podem ter ação antitrombótica, antitérmica, analgésica e anti-inflamatória. Então, quando eu falo que um fármaco ele tem a propriedade geral dessas características aqui, eu estou querendo dizer o quê? Que, de modo geral, gente, os anti-inflamatórios têm essas ações. Então, significa o quê? Então, vocês podem se questionar. Então, Ellison, toda vez que fizer o uso de anti-inflamatório, esse anti-inflamatório ele vai agir como anti-inflamatório? Ele também vai ter efeito analgésico, antitérmico? Não, turma. Tudo vai depender do fármaco. Tem fármacos que são mais analgésicos do que anti-inflamatório, tem outros que são usados mais como antitérmico do que anti-inflamatório. Antitrombótico é a mesma coisa que antiplaquetário. De modo geral, o fármaco anti-inflamatório, antitrombótico ou antiplaquetário é o ácido acetilsalicílico. Já o paracetamol é um anti-inflamatório, mas ele não é um antitrombótico. O paracetamol ele já tem mais efeito antitérmico do que analgésico, mas não tem efeito anti-inflamatório, tá? A nimesulida tem mais efeito analgésico e anti-inflamatório, mas não tem tanta antitérmica. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, de modo geral, os anti-inflamatórios têm essas propriedades aqui, tá? Mas não significa que todo anti-inflamatório tem todas essas propriedades. E muitas vezes tem tem mais uma característica do que outra. E aí, turma, como eu comentei para vocês, né, agora há pouco, os anti-inflamatórios, eles são classificados em dois tipos, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, que no caso é os AINES e os FINES, e os anti-inflamatórios esteroidais, que no caso é os AIs, também chamado de hormonais, ou glicocorticoides, ou corticosteroides, ou somente corticoides, tá? Que é um terror aí, o uso prolongado dos corticoides, e a gente vai falar mais lá na frente por quê. Alguma dúvida, turma? Algum comentário, algum questionamento? Então, turma, ainda em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, é importante vocês entenderem que os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, eles pertencem a duas grandes classes, tá? Essas duas grandes classes estão associadas a eles não serem seletivos da COX e inibidores seletivos da COX-2, que foi o que eu expliquei anteriormente para vocês, tá? Então, o que seria? Quando eu falo inibidores não seletivos da COX, significa que é o fármaco que ele pode bloquear tanto a COX-1 quanto a COX-2. Infelizmente, quando se bloqueia tanto a COX-1 quanto a COX-2, da mesma maneira que vai ter os efeitos benéficos por bloquear a COX maléfica, nociva, vai ter os efeitos adversos porque está bloqueando a COX-1, que é a COX que produz prostaglandinas fisiológicas. E nós temos aí
os anti-inflamatórios não esteroidais, que são inibidores seletivos da COX-2, tá? Por que que é inibidor seletivo da COX-2? Porque acaba bloqueando somente a isoforma, que é a COX-2. E isso é importante nesse sentido, porque bloqueando somente a COX-2 cessa o processo inflamatório, porque não vai produzir mais prostaglandinas nocivas, tá? E não bloqueia a COX-1, que é a fisiológica, então não vai ter esses efeitos adversos. Contudo, infelizmente, o uso dos COX-CIBs, ou seja, dos inibidores seletivos da COX-2, acaba associando a eventos, a efeitos adversos do tipo hipertensão, arritmia e trombose cerebral. Ou seja, é melhor ter alguns efeitos adversos mais simples, como gastrite, do que ter uma trombose, um derrame, tá, turma? Gente, por exemplo, tem alguns fármacos, né, anti-inflamatórios que eles agem muito sobre a COX-1. Então, toda vez que o paciente ele toma esses medicamentos que agem mais na COX-1, eles têm a tendência de sofrer mais efeitos adversos, tá? Vai cessar a inflamação? Vai. Vai cessar a febre, a dor, a agregação das plaquetas? Irá. Mas ele vai sofrer mais algumas reações adversas, tá? Por exemplo, o ácido acetil salicílico, idometazina, ibuprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno e piroxicam, eles têm a tendência de se ligar muito à COX-1. Então, pessoas que utilizam demais esses fármacos têm a tendência de ter gastrite, problemas renais, tá? E outros. E nós temos aí os anti-inflamatórios, que são inibidores potentes da COX-2, ou seja, aqueles que têm a tendência de se ligar à COX-2, tá? Que são os conhecidos COXIBs, como celecoxib, valdecoxib, rovecosib e heterocoxib, sendo que o que é utilizado mesmo na prática clínica é esse celecoxib, que é o famoso Celebra. Turma, quais são os principais efeitos adversos dos inibidores não seletivos da COX, né? Ou seja, significa que qual é os efeitos adversos colaterais relacionados aos fármacos que pode bloquear tanto a COX-1 quanto também pode bloquear a COX-2. Nós temos aqui efeitos adversos associados ao sistema gastrointestinal, ou seja, pessoas que utilizam demais esses fármacos anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos da COX pode ter irritação epigástrica, gastrite, úlceras, náuseas e vômitos, tá? Pode ter uma inibição da agregação plaquetária intensa, principalmente se for usado ácido acetilsalicílico, e aí pessoas que têm essa inibição intensa acabam tendo hemorragias, pode sofrer hemorragia. Além disso, o uso excessivo de ácido acetilsalicílico pode levar a uma desordem metabólica no sangue, associado ao pH, como por exemplo, o indivíduo pode ter acidose, tá? Metabólica, não compensada, ou seja, o indivíduo ele vai ter dificuldade em respirar, vai ter dificuldade nas trocas gasosas, vai ter dificuldade na metabolização, no metabolismo energético, tá? Por quê? Gente, o próprio nome está dizendo, ácido acetil salicílico. O AS é um fármaco altamente ácido e o consumo excessivo dele pode deixar o sangue também ácido e ter todas essas complicações. O uso, gente, de qualquer anti-inflamatório, seja ele seletivo ou não seletivo, seja ele não esteroidal ou esteroidal, eles acabam levando à retenção de líquido. E isso pode levar ao aumento da pressão arterial, podendo levar à hipertensão, principalmente aqueles que já têm quadro de hipertensão. Indivíduos podem ter reações cutâneas de hipersensibilidade, né? Nesse caso aqui, turma, são os indivíduos que acabam sendo alérgicos, né? Tem alguma alergia a medicamento. E hoje é muito comum as pessoas apresentarem alergia anti-inflamatória.
E o grande problema disso daqui, turma, é porque quando o indivíduo ele tem por exemplo, ele é alérgico a diclofenaco, a probabilidade dele ser alérgico a nimesulida, piroxicam, meloxicam e outros fármacos é bem fácil, porque todos pertencem à mesma classe, que é os anti-inflamatórios. Além disso, o indivíduo ele pode desenvolver asma, tá? Por quê, turma? Porque olha só o que acontece. Eu vou voltar aos slides lá na cascata para vocês tentarem compreender isso da asma. Turma, eu não sei se vocês se recordam, mas eu comentei para vocês o seguinte. Eu comentei que a cascata do ácido araquidônico ela tem duas vias. A via do lado direito, que é da ciclooxigenase, e a via do lado esquerdo, que é da lipoxigenase. A via do lado esquerdo, da lipoxigenase, ele está associada ao quê? A problemas asmáticos ou DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é que acontece? Toda vez que nós damos, por exemplo, um ácido acetil salicílico para o indivíduo, esse ácido, esse medicamento, ele acaba bloqueando fortemente a ciclooxigenase. Bloqueando a ciclooxigenase, acaba o ácido araquidônico ficando livre em maior quantidade para ser convertido pela lipoxigenase. E aí, essa lipoxigenase acaba convertendo o ácido araquidônico em maior quantidade de ácidos HPET, como também de leucotrieno. E o excesso de leucotrieno faz com que o indivíduo ele tenha broncoconstrição, ou seja, dificuldade em respirar. E se ele já é asmático, pode desencadear uma crise. É tanto que pacientes, Thomas, que são asmáticos devem evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente do AS. Tem que ficar muito esperto em relação à alergia, tá, turma? Oriundo dos anti-inflamatórios, porque se não perceber que tem alergia a anti-inflamatório, a pessoa pode tomar e pode ter uma alergia generalizada e, consequentemente, ter uma reação anafilática, né? Quando a gente fala reação anafilática, o choque anafilático. O indivíduo ele pode ter fechamento da glote, edemas nas pálpebras, tá? Pode ter parada cardiorrespiratória e vir a óbito mesmo por causa dessa reação anafilática. Ei, professor, a minha filha, ela tinha alergia a ibuprofeno e a gente não sabia. Quando a gente, primeira vez, ela ficou toda cheia de caroço, como se fosse catapora. Sim. Aí a gente foi consultar um médico e ele passou aquele, acho que é alguma coisa de magnésio que dissolve na água. Permanganato de potássio. Isso, potássio, isso. Aí ela melhorou, só que depois a gente deu o ibuprofeno de novo, depois de um tempo, e voltou os caroços de novo. Aí foi que a gente descobriu que ela era alérgica ao remédio. Sim, sim. Ou seja, não pode ser administrado, tá? Porque, na verdade, quando foi a primeira vez que teve, ele não associou a alergia ao medicamento. Por isso que passou somente ali, porque ele achou que poderia ser uma coceira por causa do sol, ou fosse algum bichinho que picou. E aí depois vocês perceberam, né? Isso, ela ficou com o corpo do mesmo jeito, cheio de caroço, como se fosse de catapora mesmo. Uhum. E se tivesse continuado a dar o medicamento, poderia evoluir essa reação alérgica para um fechamento da glote mesmo. É tanto que quando se o indivíduo ele tem esses aspectos alérgicos a medicamento e é mais forte, o medicamento a ser dado para tratar essa reação alérgica são os corticoides, dexametasona, prednisolona, tá? E além desses efeitos adversos, o indivíduo também pode ter a granulocitose, que seria o aumento de células agranulocíticas, tá? Como linfócito, monócito, e o indivíduo, turma, pode ter anemia plástica. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar
das complicações da dipirona, tá? Gente, quem puder evitar o uso de dipirona, evite. Pense no medicamento que é prejudicial para a nossa saúde, é dipirona. Só para vocês terem ideia, turma, ela é tão prejudicial que ela é proibida em mais de 100 países. Em mais de 100 países não pode vender, comercializar e nem prescrever dipirona. Estados Unidos, Canadá, é proibido, tá? Por causa das grandes reações, dos problemas que pode acontecer. Entre um desses problemas associado, por exemplo, a dipirona é a anemia plástica. O que é essa anemia plástica? O indivíduo, ele deixa de produzir células sanguíneas, né, pela medula óssea. Por isso que a dipirona, ela deve ser evitada nas mulheres gestantes e em crianças, tá? É tanto que quando, por exemplo, tem uma mulher que está gestante, tem alguma cólica, alguma dor, ela pode utilizar, por exemplo, o Buscopan, mas ela não pode usar o Buscopan composto, porque o Buscopan composto tem dipirona. E professor, na minha gravidez, eu sentia muita dor de cabeça e a enfermeira só passava dipirona. Só dipirona. Só dipirona. E quando eu disse para ela que eu tinha tomado Buscopan, ela até brigou comigo, que não era para me tomar. Pois é, aí, olha só. Mas por quê? Ela sabia que o Buscopan não podia por alguma coisa, porque as pessoas diziam, mas ela não tinha um conhecimento que o motivo de não poder era por causa da dipirona. E ela não sabia que a dipirona não poderia. Olha os erros, tá? Olha os erros. E professor disse que grávida também não pode tomar paracetamol, é verdade? É verdade. O motivo da grávida não tomar o paracetamol são os problemas no fígado que pode acontecer, tá? O mais adequado seria o ibuprofeno para a mulher gestante, tá? Por exemplo, uma dorzinha, uma febre, uma inflamação, o mais adequado seria o ibuprofeno. Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Se eu pudesse tirar do mercado também um paracetamol, eu tirava, tá? Hoje, muitos cânceres de fígado está associado ao uso excessivo de paracetamol. Gente, o paracetamol ele acaba com o nosso fígado, tá? É tanto que se vocês perceberem, hoje os pediatras, os médicos, os prescritores, eles estão indicando muito mais ibuprofeno para crianças, né, para adolescentes, para as pessoas quando tem febre ou alguma dorzinha de corpo, por exemplo, do que paracetamol. E aí, turma, ainda nessa vertente, né, falando sobre os anti-inflamatórios, lembra que eu comentei para vocês que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem ser classificados em dois tipos, os não esteroidais, né? Eles podem ser os não seletivos da COX, ou seja, age tanto na COX-1 quanto na COX-2, e o seletivo da COX-2, que apesar de ser excelente pelo fato de agir diretamente na COX-2, eles não são bons porque eles levam a riscos de arritmia, hipertensão, derrame, tá? E os inibidores seletivos da COX-2, eles são chamados, turma, de coxibes, tá? Não é o nome do medicamento, é o nome da classe, tá? Coxibes. É igual, por exemplo, aminoglicosídeos, né? Que nós temos aí a neomicina, a gentamicina, a amicacina, que são antibióticos. Gente, o coxibes mostra evidências que comprovam a eficácia como analgésico e anti-inflamatórios, tá? Mas, infelizmente, apesar de mostra a sua eficácia como analgésico e anti-inflamatório, eles quase não são usados na prática clínica por causa do risco cardiocirculatório que o indivíduo corre. E aí nós temos o Celecoxib, que é o Celebra, que é da Pfizer, tá? Nós temos o Eterocoxib, que é o Acocia, que é da Domen, mais o Metchep. Aí o Lumiracoxib e o Rovecoxib, eles são fármacos que já foram retirados do mercado por problemas de reações ocasionadas em indivíduos, tá? E aí nós temos o Valdecoxib, que é o Bestras, que é da Pfizer também.
E aí um pouco mais, turma, sobre esses coxides, né? Esses fármacos anti-inflamatórios seletivo da COX-2, né? A dose diária, gente, varia com o produto e a indicação, tá? Vou tornar a dizer para vocês, é algo que eu comentei na aula, né? Acredito eu que já comentei na nossa aula, mas, gente, é muito complicado eu passar para vocês posologia, é muito complicado eu passar a dose, porque tudo vai depender da situação do paciente, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do... Aí fugiu a memória o medicamento, tá? Peraí, só lembrar aqui rapidão. Profenide, perfeito, profenide, lembrei. O profenide, gente, é um anti-inflamatório, né? Ó, o profenide, ele é o cetoprofeno, que é aquele que eu até comentei para vocês anteriormente, que ele é um anti-inflamatório bem seletivo da COX-1, tá? Tem que tomar bastante cuidado na hora de usar ele, para não usar demais. Mas, por exemplo, o profenide, ele pode ser usado de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, ou seja, 2 vezes por dia ou três vezes por dia. Mas aí vai depender do quê? Da situação do paciente, tá? O de 50 miligramas. Então, essa questão de dose, posologia, a gente vê literalmente na prática. E aí, em relação ainda aos COX, né, os COXIBs, não há prova conclusiva de eficácia e segurança na faixa pediátrica, ou seja, tem que tomar muito cuidado na indicação para crianças. São considerados mais eficazes que os anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? Porque como eles agem mais diretamente na COX-2, a inflamação ela cessa-se de uma maneira melhor, tá? E por não bloquear a COX-1, acaba os efeitos adversos associados à inibição da COX-1 não ser tão predominante, como, por exemplo, menor incidência de complicações no trato gastrointestinal. Apesar dessas vantagens, apesar desses benefícios que eu comentei agora para vocês, o uso dos COXIBs, eles aumentam eventos cardiovasculares associados ao uso dessas substâncias. Então, o risco-benefício não é bom. O benefício não supera o risco. Por isso que os COXIBs quase não são indicados. Anti-inflamatórios inibidores seletivos da COX-2. Ainda falando sobre os seletivos da COX-2. Como efeitos colaterais, turma, que eles podem levar, tá? Os COXIBs. Pode ter lesões gástricas, mas é menos, porque não bloqueia a COX-1. Se o indivíduo já tiver problema gástrico, como a gastrite, pode ser que o fármaco ele potencializa, né, essa gastrite. Leva a eventos cardiovasculares tromboembólicos, ou seja, tem a facilidade de levar a trombose, e aí é um pouco preocupante a indicação desses fármacos, gente, principalmente para mulheres, que mulher já tem a tendência de ter trombose, porque a circulação sanguínea das mulheres é um pouco mais lenta comparada aos homens, e além disso, se agrava mais ainda se a mulher utilizar anticoncepcional, porque os anticoncepcionais, eles têm tendência de diminuir a circulação sanguínea e deixar o sangue mais viscoso, o que isso facilita a formação de trombos. Pode levar a hipertensão, insuficiência renal, edema periférico, urticária, reações alérgicas, cefaleia, pode reduzir a reparação óssea. Então, pessoas que sofreram alguma fratura, queda, deve evitar o uso desses coxibes. Além disso, pode levar a vasculite alérgica seguida de necrose difusa, principalmente quando se for administrado por via intravenosa, tá? Vasculite, gente, seria uma inflamação do vaso. E aí essa inflamação ela não cessa e isso vai levando a uma morte celular, levando a essa necrose do vaso que teve essa vasculite. Turma, alguma pergunta, algum comentário?
Não, professor. Ótimo, Michele. Obrigado. Olha só, turma. A partir desse momento, eu vou falar para vocês sobre os corticoides, tá? É importante que entenda o seguinte, que os anti-inflamatórios, eles são tem duas grandes classes de anti-inflamatórios. Os não esteroidais e os esteroidais, que são chamados de corticoides, tá? Por que que são chamados de corticoides? Porque a estrutura química dos corticoides se assemelha a um hormônio muito importante produzido pelo nosso organismo chamado cortisol, tá? Cortisol. E o cortisol, gente, ele regula muitas funções metabólicas, fisiológicas no nosso organismo, tá? Mas primeiro, o que são os corticosteroides? Corticosteroides, gente, não são somente os medicamentos, mas toda substância endógenas que são quimicamente classificadas como os esteroides. Então, por exemplo, toda substância que tem característica esteroidal, ou seja, hormonal, é considerado um corticoide, tá? E aí, o nosso corpo, ele produz alguns corticoides naturais. Onde é que ocorre essa produção? No córtex da glândula adrenal, tá? No córtex da glândula adrenal. Essa glândula adrenal, ela fica sobre os rins, né? Na verdade, acima dos rins. E aí, essa glândula, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida no córtex e na medula, tá? E aí, quando eu falo em relação ao córtex, é onde ocorre a produção aí do cortisol, tá? Por isso que tá falando assim, ó. Córtex é essencial para a vida, né? Tem a glândula e a porção do córtex é essencial para a vida. Por que que é essencial? Porque é nesse córtex que produz esse hormônio chamado cortisol, que é tão importante para o nosso organismo, tá? Olha aí, turma, para vocês observarem, tá? Nós temos aqui os rins, acima, né, a suprarrenal, por isso que fala supra, porque fica acima dos rins. Essa glândula, ela tem a porção interna, que é chamada de medula, e a porção externa, que é chamada de córtex. Essa região do córtex, ela produz várias substâncias, como aldosterona, hormônios androgênicos, que são hormônios associados à maturação masculina e feminina, e nós temos aqui os corticoides, que no caso é o cortisol. E aí, turma, o cortisol, que também pode ser chamado de hidrocortisona, na verdade, a substância hidrocortisona sintética é o próprio cortisol, tá? Ele é essencial para a vida, por quê? Porque ele regula ou sustenta as funções cardiovasculares, metabólicas, imunológicas e homeostática. O cortisol ele é importantíssimo biologicamente falando. Eu não sei se vocês já perceberam ou já ouviram falar, mas é muito comum as pessoas dizerem: ah, tá tomando corticoide, então vai engordar, vai ficar inchada. Mas por quê? Porque o corticoide, ele é uma substância similar ao cortisol. E nesse sentido, acaba modificando o metabolismo, por exemplo, da gordura. E realmente, pessoas que utilizam demais corticoide vai aumentar o peso, vai ganhar mais gordura, tá? Outra coisa, vocês já perceberam que quando o indivíduo ele tem alergia, um dos medicamentos, aliás, o medicamento de escolha para os processos alérgicos acaba sendo a dexametasona, a prednisona. Por quê? Porque são corticoides. Mas o que tem a ver o corticóide com a alergia? Porque os corticóides eles têm a tendência de diminuir o nosso sistema imunológico. E a alergia, turma, é nada mais, nada menos do que uma exacerbação da atuação do sistema imunológico, tá? Turma, alguma pergunta? O que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar nossa aula por hoje e vou deixar para